Começa agora o programa Aquicultura aqui no seu canal AgroMais e hoje nós vamos falar sobre a salmonização da truta, conduzida pelo processo de pigmentação da carne através do uso de carotenoide na ração desse pescado via nutrição. Vamos conversar agora com a doutora Neuza Sumiko Takahashi, pesquisadora do Instituto de Pesca, APTA, ligado à Secretaria de Abastecimento e Agricultura do Estado de São Paulo. Olá, doutora Neuza, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, Juliana. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Então, doutora Neuza, a maior parte do salmão e da truta disponíveis nas gôndolas dos mercados brasileiros é capturada ou vem da aquicultura? A maior parte do mercado brasileiro vem da aquicultura. Existem sim ainda alguns animais selvagens que estão disponíveis em outros mercados, inclusive aqui no Brasil, mas 90% do que nós temos nas gôndolas hoje é de aquicultura. E a senhora tem informações sobre o percentual de consumo desses pescados no Brasil? A nossa população, ela consome bastante truta, salmão ou ainda precisa avançar e tem mercado para crescer nessa área? Nós precisamos avançar bastante. Primeiro, porque não só em relação às frutas, porém, de forma geral, em relação aos pescados, o consumo per capita no Brasil ainda é muito baixo em relação aos outros países. Nós consumimos, numa média, segundo os dados do IBGE, algo em torno de 10 quilos por pessoa por ano. Então, é pouco. O mundo consome o dobro disso, né? E, particularmente em relação às frutas, que são mais processadas e tem um mercado, um nicho muito mais específico, tem a questão do custo competindo com outras fontes proteicas animais, é muito difícil ainda a inserção. Precisamos de um trabalho um pouco mais completo em termos de marketing para conseguirmos inserir esse produto de uma forma que atinja a mesa da grande maioria da população. Doutora Neuza, como a otimização das técnicas criatórias que ampliaram a disponibilidade deste pescado tem contribuído para o crescimento do setor no Brasil? As técnicas criatórias, assim, não só com salmonídeos, mas de modo geral em todas as outras espécies cultivadas no Brasil, as nossas espécies nativas também, incluindo, e a tilápia, que é exótica, porém mas é uma grande indústria hoje aqui no Brasil. Nós temos assim uma evolução constante. A aquicultura hoje responde por uma boa parcela daquilo que vai à mesa do consumidor brasileiro. Ainda temos uma pesca extrativa muito grande de captura que nós temos no Brasil de água doce e marinha e que vem importada também. Mas seguramente em termos de futuro, mesmo em termos de mundo, nós estamos com cerca de 50% daquilo que é consumido vem da aquicultura. Agora eu vou fazer uma pergunta com um tom curioso, uma curiosidade para a gente esclarecer. Por que as trutas e os salmões capturados no seu ambiente natural, eles apresentam essa coloração mais avermelhada, que também é conhecido como salmonada? É o alimento do meio ambiente onde eles vivem. Em condições naturais, no ambiente natural, eles estão comendo, eles são carnívoros, são topo de cadeia, né? Então eles se alimentam de outros animais, outros peixinhos, mas principalmente de crustáceos, camarões, krill. Então, e esses animais têm na composição dele, porque eles se alimentam de algas que estão disponíveis no meio ambiente, algas, fungos, bactérias que produzem esse pigmento, que dá essa coloração. Então, no meio ambiente natural, é o tipo de alimentação que eles têm que dá essa coloração. Mas como hoje, praticamente tudo que nós consumimos vem da aquicultura, e eles são criados em cativeiro em ambiente fechado, e a única forma de obtenção de alimento é através de uma dieta balanceada, através da ração. Então, nós temos que trabalhar com essa ração para manter essa coloração, porque a coloração deles é um diferencial para aquisição, porque nós compramos o produto, comemos o produto, degustamos, olhando o produto, né? Então, a coloração tem um apelo muito grande. E, comercialmente falando, é uma questão de competitividade no mercado. Se você deseja comer uma carne branca, você come um linguado, come uma outra. Porém, se você deseja comer com o tom alaranjado, que foi, digamos assim, muito difundido pela culinária japonesa aqui no Brasil,
ou no mundo inteiro, né? Então acaba que você procura, quer comer com aquela cor. Então é interessante que a truta, ela tem uma cor branca como os outros peixes de água branca, de carne branca, mas a truta salmonada, ela tá para estar parecida como o salmão, e o salmão de cultivo também precisa receber uma dieta com esses pigmentos. Então vamos falar sobre as pesquisas científicas que você e a sua equipe estão desenvolvendo no Instituto de Pesca. O que vocês têm obtido de resultados? Que produtos ligados à alimentação das trutas vocês conseguiram gerar para que fizessem essa coloração salmonada artificial? É um trabalho assim, não é um trabalho recente, é um trabalho de mais de 20 anos que nós estamos desenvolvendo junto ao Instituto de Pesca, principalmente na unidade de pesquisa e desenvolvimento de Campos do Jordão, onde nós temos uma estação experimental de salmonicultura, que trabalha principalmente com trutas e salmões. Mas comercialmente falando, nós trabalhamos com trutas. E o que nós fazemos? Na época, nós desenvolvemos um projeto financiado pela FAPESP, que é uma agência de financiamento de fomento aqui do estado de São Paulo, e esse projeto, ele contou com várias etapas de testes. Então, nós utilizamos o pigmento, e esse pigmento se chama astaxantina, que é o que melhor é metabolizado e depositado pelos salmonídeos de modo geral, principalmente ela, existe a cantaxantina, mas a astaxantina é um pigmento exatamente igual ao original dos camarões e do crio, dos crustáceos, tá? Que vem das algas. Ela foi sintetizada artificialmente em mais ou menos 1980 e pouco, 85, e ela foi lançada no mercado, então algo como 35 anos atrás. Porém, eu trabalhava com esse pigmento no Japão, na época que eu estava estudando lá, só que nós utilizávamos o óleo de crio ainda para fazer essa coloração e esse trabalho. Então, a pesquisa no Brasil começou utilizando esse pigmento que nós tínhamos disponível no mercado, utilizando para definir que dose utilizar para animais e por quanto tempo nós teríamos que administrar via ração para termos a coloração que nós desejávamos no filé. E também qual a melhor forma de inserir esse pigmento na ração. Porque o processamento de ração hoje, na época era peletizado, depois passou para extrusado, e o processo de extrusão de ração, de produção da ração, do processamento, ela torna quer dizer, ela como trabalha com uma temperatura, uma série de coisas, e ela destrói parcialmente o produto. Então, a gente tinha que definir quanto colocar e por quanto tempo administrar para termos a coloração desejada. E o pigmento, na época, ele é solúvel na fração lipídica. O que significa isso? Significa que a metabolização, o peixe come o produto e ela é metabolizada junto com os lipídios da ração. E a deposição dela na musculatura, na pele ou eventualmente na gônada no período reprodutivo depende da eficiência desse veículo, desse lipídio que vai junto na ração. Então, uma ração com muito pouco teor de lipídio necessariamente faz com que a gente tenha uma deposição pobre em termos de coloração. Então, verificar até quanto poderíamos chegar, como colocar. E foram várias etapas do trabalho. E por que este processo chamado de salmonização, que a senhora explicou agora, é tão importante para aumentar a competitividade da truta em relação ao salmão importado, principalmente do Chile e da Noruega, que entram aqui no Brasil? Na verdade, assim, a oportunidade de pesquisa é uma coisa. Nós fizemos o trabalho de pesquisa, desenvolvemos o produto, fizemos o relatório e encerramos. Nós temos subprodutos da própria estrutura. Enquanto nós conduzíamos o trabalho, nós verificamos que nós tínhamos também não só a coloração que desejávamos no filé, porém nós conseguimos também ovas no período reprodutivo dos animais que ela mobiliza. Então, as trutas mobilizam, em vez de depositar só na pele e na musculatura, elas depositam também nas gônadas. Então, o ovário fica lindamente colorido, em vez de ser aquele amarelo golden, ele passa a ter um tom alaranjado, e é muito bonito, e nós planejamos assim, vamos utilizar isso para fazer o caviar, que era uma coisa que se utilizava muito no Japão na época que estudávamos, né? E você olhando no Brasil,
o mercado do Brasil está acostumado com esse produto, a ova de salmão, na cor vermelha, mais escura. Então, a gente tinha também mais um outro produto que surgiu. Então, trabalhamos em cima, em termos de pesquisa, de transformar isso num produto comercial. Mas, na verdade, todas as pesquisas executadas, elas, depois que sai, você tem o resultado, apresenta o relatório para a agência financiadora, você precisa ter um grupo que abrace a ideia e que transforme isso num produto comercial. E nós levamos quase 20 anos para termos esse produto. E ele entrou aqui no Brasil há cerca de 10 anos com uma visão um pouco diferente, quando nós tivemos um problema sério de importação de trutas, ou de salmão, principalmente, do Chile. O Chile foi acometido por uma doença viral grave, eles tiveram uma quebra de produção muito grande, e o grupo de restaurantes de São Paulo, habituados a servir esse produto, se reuniu e buscou uma alternativa. E nós tínhamos o produto, reunimos o grupo, fizemos um teste de avaliação, de degustação e de comparação, e eles gostaram muito do produto. Ela tem uma textura um pouco diferente do salmão, porque ela é mais magra. Porém, a coloração, nós chegamos aonde, como eles desejam. Então, foi muito bom nesse aspecto. A senhora falou sobre as ovas, né, do caviar vindo da truta. Existem outros alimentos derivados que são comercializados aqui no mercado brasileiro e que vocês também estão pesquisando? Você diz comercializado não como fonte de alimento. A nossa estação experimental de Campos do Jordão, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o que ela faz? É um centro de pesquisa, mas também nós fornecemos alguns produtos estratégicos inovadores. Então, fora nós termos a truta salmonada para ser comercializada, nós não produzimos o caviar. Nós temos todo o protocolo de produção, então nós ministramos cursos e fazemos treinamento para que as pessoas que tenham a cozinha, restaurantes, e que queiram treinar seus chefes para utilizar esse produto, tá? Mas o grande do trabalho de nossa, digamos assim, para atender a cadeia produtiva da salmonicultura no Brasil, nós produzimos ovos embrionados durante o período agora todo de inverno, ovos embrionados de sexos mistos, triploides e 100% fêmeas, 100% fêmea triploide. Então, fora os alevinos também que nós vendemos. E comercializamos esse produto para todo o estado, aqui na região sul e sudeste principalmente, mas o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, naturalmente, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo também. Doutora Neuza, vamos voltar agora ao passado e fazer uma contextualização histórica sobre esses pescados. Como foi a adaptação da truta arco-íris, que veio da Europa para cá há muito tempo atrás, e como funciona hoje em dia o cultivo desse pescado? Certo. Acho que ela foi introduzida no Brasil há mais de 60 anos e veio da Europa, sim, para povoar a região da Mantiqueira. Nós temos uma região de montanhas, com águas muito frias e uma diversidade de espécies muito pobre. Então, era para suprir, colocar os animais ali. A ideia, né, era colocar os animais, deixá-los crescer naturalmente no ambiente e para fornecer alimento para o pessoal da região. Mas tivemos assim a história, porque eu não pude participar, você verificando a história da introdução dela. Mas hoje em dia a truta é o que ela é? Um esquema diferente, ela é um dos animais mais estudados no mundo inteiro, o sistema de criação dela é super intensivo. Então não é aquela aquicultura que você faz no fundo de quintal com uma quantidade de água pequena num tanque, num lago, por exemplo, tá? Existe um desenvolvimento muito grande em termos de pesca esportiva em grandes lagos, um prazer de preparar, capturar, que ele é um animal de briga, tá? Mas em termos de técnica de cultivo em produção, ela é super intensiva. Então, o que ela é? É um animal extremamente exigente para cultivo. Precisa de uma água, bastante água, de muito boa qualidade, água fria, com teor de oxigênio muito grande. E nós temos no Brasil poucas regiões que com esse tipo de perfil e esse tipo de água, né? Então, principalmente são as regiões serranas. Então, o que nós fazemos? Nós temos um produto que pode ser cultivado numa determinada região pequena, muito específica, em condições especiais.
Doutora, você pode explicar para a gente também as diferenças entre o salmão e a truta e também em relação ao tipo de cultivo? Como que funciona a aquicultura para cada um desses pescados? Na verdade, eles são primos e muito próximos, né? Apenas um é de origem, a truta é de origem do Pacífico e o salmão é de origem do Atlântico. Quando eu falo no salmão, eu me refiro especialmente ao salmão do Atlântico, que é esse grande, que é a grande indústria de cultivo da Noruega e do Chile, que são os que nós consumimos nas gôndolas do supermercado. Não existe, na verdade, uma diferença nas técnicas de cultivo. O que acontece é que parte do cultivo, por exemplo, a truta, nós fazemos aqui no Brasil completamente dentro do sistema de água doce. A truta e o salmão, por exemplo, no Chile, na Noruega, elas são cultivadas até uma determinada etapa dentro da água doce, em tanques de recirculação ou de troca de água constante, né? O volume é muito grande. E depois de um certo período, eles são sexados e separados e transportados para gaiolas no mar. E toda a parte de terminação do produto para atingir um tamanho maior é feita no mar. A condição do Brasil é diferente, mas assim, se você olhar externamente em termos de cara deles, é exatamente igual. O que diferencia é a fêmea do macho, que tem uma morfologia diferente, né? Um fenótipo, uma carinha diferente do macho, que tem um bico, uma boca mais bicuda e tem uma coloração, às vezes, um pouco diferente. Mas, basicamente, é a mesma coisa, como técnica criatória, tá? Em água doce ou marinha. Muda, assim, digamos, do ponto de vista nutricional, o teor de proteína bruta, de lipídios e toda a composição é muito semelhante. Na fase inicial, os salmões são um pouquinho mais exigentes, mas a diferença básica é que o salmão, por exemplo, você não consegue fazer a incubação dos ovos e eclodir os animais nesse período, se a temperatura não estiver em torno de 7 a 8 graus no inverno. Então, no Brasil, isso é um complicante muito grave, porque nós não temos nenhuma água que chega nessa temperatura em condições, digamos assim, durante 3 meses do período de incubação. Então, nós temos que montar um sistema de circulação fechado para manter fazer a incubação desses animais e a eclosão. Enquanto que a truta não, a truta já está bastante domesticada, ela está bastante adaptada à nossa temperatura ao longo desses 60 anos, né, desde que ela foi introduzida, e ela faz todo o ciclo em água doce, além de ter um período de incubação nas condições de 10 a 12 graus, que é a temperatura das nossas águas no período reprodutivo, que é o inverno agora. Nós terminamos o período reprodutivo da truta aqui no Brasil agora. Doutora, sobre a qualidade nutricional, que é muito importante a gente falar sobre isso, dessas carnes, da truta e do salmão, quais são os benefícios do consumo para a nossa saúde? De modo geral, elas são muito semelhantes, porque é uma proteína de altíssima qualidade, que tem todo o perfil, quimicamente falando, dos aminoácidos que nós necessitamos para o nosso metabolismo e para o funcionamento bom do nosso corpo, né? A proteína dela é de altíssima digestibilidade, ela tem pouco teor calórico, principalmente a truta, que tem um teor menor ainda de lipídio. O salmão, quando vocês comem, num teste de degustação, por exemplo, o salmão é um pouco mais gordo, pelo próprio esquema de cultivo dela, o tipo de ração. E hoje em dia o desenvolvimento da ração é buscar uma ração mais sustentável. E nós, na indústria de salmonídeos, a ração utilizada era principalmente fonte de origem animal e marinho, de farinha de peixes e óleos de peixe, pela própria necessidade do salmão. E hoje em dia houve uma redução gradual desse teor de farinha de peixe e de óleo de peixe, que são extrativos, né? E passar por produtos de fontes vegetais ou fontes alternativas animais que possam substituir e transformar essa ração num produto mais sustentável. Doutora, a gente sabe que vocês, cientistas, têm um intercâmbio muito grande com seus pares em outros países e o que vocês já observaram de positivo e relevante em pesquisas na mesma área, realizadas no exterior e que têm colaborado aqui no Brasil? Olha, o bom de trabalhar com salmonídeo, por exemplo, que mesmo que no Brasil seja numa escala pequena, porque nós produzimos no Brasil algo como 3.000 toneladas por ano,
é um nicho de mercado muito pequeno, é uma produção talvez não representativa. Porém, a truta é modelo. Então, para a gente da área de ciência, poder trabalhar com salmonídeo é um privilégio, porque teve muitos estudos anteriores. Então, eu acabei, e o nosso grupo tem muita gente que veio da Universidade do Japão. Então, o que acontece? Então, a gente mantém uma parceria até hoje, são mais de 30 anos de parceria, é muito bacana ver, poder inclusive fazer esse intercâmbio dos alunos daqui irem para lá e deles virem para cá para trabalhar com a gente. Mas, assim, tem grupos estabelecidos no Canadá, incrível, nos Estados Unidos, na Europa todinha. Então, é muito legal. O pessoal da Noruega faz um trabalho de pesquisa fabuloso. E a gente sempre tem os ex-colegas de turma da gente da época que estudavam, cada um num lugar do mundo diferente. Então, é muito bacana poder fazer esse tipo de trabalho, essa troca de informação e participar de eventos científicos ainda, e que eles possam vir participar aqui no Brasil e dar um mini curso, apresentar uma palestra bacana. A brasileira está posicionada no mundo, comparando com esses cientistas que a senhora mesmo mencionou e que tem um intercâmbio com a gente? Olha, a gente tem muita coisa. Para salmonídeos, a gente pode trabalhar em pesquisa de fronteira. Por exemplo, a gente tem, na nossa unidade experimental, essa parte da ração de coloração foi uma otimização de metodologia e uma adequação e adaptação e colocamos um produto no mercado. Desenvolvemos com caviar um processamento, padronizamos para fazer um outro produto. Então, essa agregação de valores para o mercado pequeno, mas a gente tem trabalhado com a parte mais de genética, com a parte molecular, temos um trabalho muito bacana, realmente de fronteira, que foi publicado nos periódicos de maior impacto internacional agora, que é a parte de barriga de aluguel. Eu acho que vocês já chegaram até a conversar com